Olá, amigos, um grande abraço para você que está aqui na Leme Web TV. Estamos iniciando o programa Bola da Vez, hoje uma terça-feira, dia 10 de julho de 2012. A partir de agora a gente vai estar falando sobre o que aconteceu de melhor no mundo esportivo aí no final de semana. Antônio Carlos Simeonato com a gente aqui novamente. Tudo bem, Toninho? Um abraço, Niltinho, um abraço para você ligado na Leme Web TV. E eu vou dizer o seguinte, antes de fazer daqui para frente qualquer aposta, em termos de loteria federal, em termos de loto, Mega Sena, jogo do bicho, briga de galo, eu vou conversar com o meu guru aqui do lado, o Niltinho Moreira. Sabe por quê? Meu guru? Opa, porque na sexta-feira você veio com uma informação a respeito do jogo do Lemense. E não deu outra. Deu exatamente aquilo que você apregoou naquela oportunidade. Que dificilmente o Lemense ganharia essa partida de futebol. E o resultado, em que pese o Azulão ter saído com 8 minutos na frente por 2-0, acabou sendo de empate, o que deu a vaga ao CAP, o Clube Atlético Pirassununguense, para a próxima fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Então, meu amigo, a sua bola de cristal está em dia, está em alta, e eu vou com ela daqui para frente. No que nós comentamos aqui na sexta-feira, o que eu comentei, né, em especial do Lemense, é o que a gente tinha, a informação de que as coisas não andavam nos bastidores, o bicho estava pegando e dificilmente a classificação viria, a vitória viria, e foi, quer dizer, ela chegou até... Chegou até a dar um ânimo, né? Deu um ânimo, 2-0. Mas permitiu empate. A gente vai falar sobre esse jogo daqui a pouquinho, mostrar os lances, os gols dessa partida, já vamos falar do Lemense. Outro destaque também no esporte de Leme, o vôlei, né? Se o Lemense deu adeus ao campeonato da segundona, foi mal das pernas, em compensação, Toninho, as meninas do vôlei continuam voando alto. E a vítima desta feita foi Rio Claro, né? Foi Rio Claro, 3-0, jogo disputado aqui, daqui a pouquinho a gente tem a matéria, tem imagens do jogo. Olha, só nos últimos 3 jogos, né? 3 vitórias. Barueri, Rio Preto e Rio Claro. Então, deve estar na cabeça, né? Deve estar na cabeça. Já está entre as primeiras. Já está entre as primeiras e, sem dúvida nenhuma, uma campanha muito boa, né? Da equipe de vôlei feminino de Leme. Isso. A gente começa o programa aí, vamos destacar Campeonato Brasileiro. Tem Brasileirão, vamos falar do Anderson Silva, o corintiano Anderson Silva. Tem torcedor corintiano já comemorando outro título. Eu não sabia desse detalhe. A partir de agora eu vou torcer para o adversário, sempre. Por quê? Porque sim, só porque ele é corintiano. Você não viu ele com a camisa do Corinthians? Vou te contar, é que dá ibope, né? Então, tem torcedor corintiano aí que no final de semana já falando, olha, 2 títulos em 4 dias. Isso. Libertadores na quarta, madrugada do domingo, Anderson Silva. Então... Tomara que não leve mais 100 anos, né? Não vai não. Nós vamos falar sobre... Aliás, que luta, hein? Vamos falar da luta do Anderson Silva. Que luta? Que isso? Para! 4 minutos de luta. No primeiro ele apanhou pra caramba. Apanhou. No segundo deu troco. Segundo deu troco porque o cara escorregou, caiu e ele aproveitou. Vacilou, que luta. Vacilou. Que luta aquela. Ele estava apanhando mais do que bengala de cego, rapaz. O Anderson Silva. No primeiro, sim, tem mais uns 2 minutinhos, não sei não se o cara não... Não, o Anderson Silva catapulta nele. É o melhor lutador na categoria e pronto. O segundo, o cara foi dar um cangapé nele, escorregou, caiu, ele aproveitou. Já que você tá bateu falando, em bêbado. Já que você está falando. Bateu no cara deitado. Já que você está falando que o Anderson Silva não é tudo isso, topa encarar ele? Topo. Topa? Mas por um bom dinheiro. Tá. No primeiro ameaço que ele der, só com o vento eu já caio, velho. Só limar que eu saio do ringue. Vamos falar sobre isso já. Brasileirão, vamos lá. Brasileirão teve rodada completa, né, nesse final de semana, até o Corinthians jogou depois aí da decisão da Libertadores. Vamos tentar aqui passar os resultados. Dos times de São Paulo, eu sei todos, né? O São Paulo venceu o Curitiba no Morumbi por 3-1. O Palmeiras foi derrotado pela Ponte Preta por 1-0 em Campinas. O Santos goleou o Grêmio por 4-2 na Vila Belmiro. A Portuguesa apanhou do Atlético lá na Arena em Minas por 2-0. E o Corinthians empatou com o Sport. No finalzinho, né? O Corinthians estava vencendo o gol do Liedes. O Sport empatou já nos acréscimos, 1-1. No Rio de Janeiro, o Fla-Flu terminou com a vitória. Fla-Flu centenário, hein? Centenário. 100 anos de Fla-Flu, com a vitória do Fluminense por 1-0. O gol do Fred. O Vasco da Gama empatou com o Figueirense lá na ressacada em 1-1.
no sábado o Bahia venceu a equipe, aliás, o Botafogo venceu a equipe do Bahia por 3-0, também no Rio de Janeiro. O Cruzeiro perdeu para o Internacional por 2-1 no Beira-Rio e o Náutico venceu a equipe do Atlético Goianiense, que continua aí na rabeira da competição, por 1-0 na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco. Também jogo esse realizado no sábado à noite. Aí os resultados, Miltinho. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu aí nesse final de semana. Tudo de memória, hein? Que Tá bem. o jornal trouxe hoje o resultado da última rodada. Tá Se não está aqui na cachola, né? Fica difícil. E a classificação, Toninho? Bom, a classificação é a seguinte, o Atlético... Tá certa a classificação? Agora tá, aqui tá. O Atlético Mineiro tem 19, o Fluminense tem 18, Vasco 17, São Paulo entrou no G4 com 15. Com 15 também o Internacional, mas perde aí nos critérios. O Cruzeiro tem 14, o Botafogo tem 12, Grêmio 12, Flamengo 12, Ponte Preta 12. Lá embaixo, na zona da degola, o Coritiba, que decide o título da Copa do Brasil amanhã com o Palmeiras, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Tem 7 pontos. O Bahia entrou, depois dessa derrota para o Botafogo, o Bahia é o 17º, também com 7 pontos. O Palmeiras é o 18º com 5. O Corinthians é o 19º, também com 5, só que o Corinthians tem um jogo a menos. E o Atlético Goianiense continua segurando a lanterna com apenas 2 pontos. O que deixou a zona de rebaixamento foi o Santos. Após a vitória de ontem sobre o Grêmio, o Santos foi para 8 pontos e está em 14º lugar, meu time. Muito bem. Campeonato Brasileiro da Série A, agora a Série B do Brasil. Daqui a pouquinho já tem jogo, hein? Já. Agora a Série B, né? É à noite, né? Terça-feira tem rodada. Não tem os resultados aqui da última rodada, porque nessa parte aqui, o jornal trouxe certo, né? Mas, vamos ver, aqui tem... hoje tem os jogos de hoje. No estádio do Barradão, Vitória e Paraná. Esse jogo, inclusive, será transmitido pelo Sport TV. No Heriberto Rios, em Santa Catarina, Criciúma e Boa Esporte. E no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá e Asa. São os jogos de hoje. O América Mineiro tem 22 pontos, Criciúma 22, Vitória 19, América do Rio Grande do Norte também 19. Paraná, Joinville e São Caetano tem 15. Lá na zona da degola, o Atlético do Paraná, rapaz, quem diria, hein? Situação que está o Atlético. É o 17º com apenas 8 pontos. Em 18º, o Guaratinguetá com 5, 19º, Ipatinga com 4 e na lanterna, mais uma vez, continua também o Barueri com 2 pontos. Aliás, eu vi uma crônica no jornal de hoje falando a respeito do Atlético Paranaense, que sem o Caldeirão lá, né, sem a arena, o Atlético de Furacão não tem nada. Não passa de uma simples brisinha, meu caro. Essa foi boa. Olha, aí tem 2 equipes aí que estão contratando aí 2 equipes do futebol brasileiro, né? A primeira já anunciado, o Botafogo com o Seedorf, que já foi apresentado. Apresentado, né? Jogador que passou aí por grandes clubes, né? Real Madrid, Milan, da Itália, atuou já pela seleção da Holanda. E uma excelente contratação aí pro Botafogo, apesar da idade. 36 anos, mas joga 37. Bola, né? Ali no meio. Mas até ele se adaptar ao futebol brasileiro, ele está em fim de carreira. Você acha? Eu acho. Eu acho que é um furo na água que o Botafogo acabou fazendo aí, trazendo o Seedorf. É um belo jogador? É um belo jogador. Mas, meu amigo, o futebol brasileiro é muito mais correria, né, do que ele já pode aguentar. Com 37 anos, 36 para 37. Até ele se adaptar, vai ficar bastante difícil. Outro clube também que trouxe aí um jogador de nome, né? O Inter de Porto Alegre. Anunciou a contratação, já foi apresentado Forlan. Uruguaio. Diego Forlan, exatamente. Filho do Forlan. Daquele Pablo Forlan, lateral direito, que jogava no São Paulo. Jogava no São Paulo. E o Inter essa sim, também já um jogador não muito novo, hein? É o Pablo Furlan, já tem, parece, 32, 33 anos. Mas esse, artilheiro nato, hein? Esse ainda tem um pouquinho mais de lenha para queimar do que o Seedorf, eu entendo. Então tá aí, as contratações, as equipes contratando, se reforçando. E tem um outro detalhe, Antônio Carlos. Hoje pela manhã, em sites aí na internet, sites esportivos, já confirmando Paulo Henrique Ganso. Sabe aonde? No Grêmio. A tentativa, eles vão esperar agora as Olimpíadas, eu vi também uma matéria sobre isso hoje nos jornais. Eles vão tentar definir a situação dele enquanto ele está lá
em Londres, disputando as Olimpíadas. Para que quando ele chegar, ele já tenha um destino certo. Existe a possibilidade dele ir para a Europa. Caso não aconteça, ele seria colocado exatamente no Grêmio de Porto Alegre ou no Internacional. E com isso... Agora você está falando que é Grêmio, entendeu? Grêmio. A notícia que eu peguei no Grêmio. E com isso, desmanche total no time da Vila Belmiro, no Santos, hein? Agora, quem está preocupado com o desmanche também é o Tite. O Tite. Castan já foi, o William já foi, estão querendo levar o Paulinho. Então o time do Corinthians precisa se coçar. Ele quer que fique todo mundo, porque vai desestruturar, sem dúvida nenhuma, né? Parte da espinha dorsal que o Corinthians montou há alguns anos, que deu certo, tanto é que chegou a conquistar a Libertadores. O Tite está preocupado e quer que esse pessoal continue. E o Santos perdeu Borges, Allan Kardec, Ganso. Ganso, perdeu um monte também. Perdeu aí grandes jogadores importantes. E houve uma especulação com relação ao Diego Souza, mas ele não vem mais, porque ele jogou ontem, aliás, no domingo ele jogou, fez a 7ª partida pelo Vasco, meu amigo. Então não tem mais condição de disputar o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Bola da Vez, já falando da segundona, os lances, os gols, né, da partida entre Lemense e CAP, e também falar do vôlei feminino daqui a pouco. E rapidamente também da Copa do Brasil, né, que amanhã tem a decisão, Palmeiras e Coritiba e Palmeiras. Vai dar verde, também eu não tenho dúvida nenhuma disso. Vai dar verde, de qualquer forma vai dar verde, será o de Curitiba ou será o de São Paulo? De São Paulo. Almôndega com pão. Próximo. Com ou sem mostarda? Vamos. Eu não tenho todo dia. E o sanduíche não vem com pimenta. É extra. Rápido. Paga pra senhora ali. Próximo. O frango é fresco. Eu mesmo matei. O que é que manda? Próximo. Enquanto somos jovens, você sabe que falou que queria com mostarda. Saia daqui. Acabou o tempo pro final da fila. Meu. O quê? Valeu, sanduíche. Obrigado. Elogio. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Estamos de volta com o programa Bola da Vez aqui na Leme Web TV, pois é Copa do Brasil, o assunto já nesse início de semana, amanhã, jogaço lá no Couto Pereira em Curitiba. E aí, Toninho? Embora o Palmeiras... O Palmeiras está confiante. Eu acho que o Filipão, técnico do Palmeiras, é um estrategista sem dúvida nenhuma. O Palmeiras deve jogar lá fechadinho, atraindo o Curitiba, vai tentar sair nos contra-ataques. Não tem o Valdívia, não tem o Barcos, dois jogadores importantes. Então o Palmeiras não vai se abrir. Vai esperar a possibilidade de um contra-ataque ou então uma bola parada através do Marcos Assunção, que já está liberado pelo departamento médico do Palmeiras. Ele que não jogou na primeira partida aqui, me parece, e volta. Não, jogou sim, né? Jogou. Tanto é que o segundo gol foi um passe dele. Foi. Olha, a vantagem do Palmeiras é muito grande. Fazer 2 gols no Palmeiras, o time jogando fechadinho lá atrás, recuado, é difícil. Mas a equipe do Coritiba é uma bela equipe, jogando no Couto Pereira. Me parece que perdeu uma apenas por esporte, fazia tempo que não perdia uma invencibilidade. Perdeu no Campeonato Brasileiro, que jogou também com um time misto, né? Aliás, jogou também com um time misto contra São Paulo, no Morumbi, no último domingo. É uma equipe certinha, é uma equipe que joga de uma forma ofensiva e se fizer o primeiro gol, vai botar fogo no jogo contra o Palmeiras. Agora, curto e grosso, eu acho que o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão, em função do resultado obtido aqui na Arena Barueri e do esquema que pode ser montado pelo Filipão lá no Paraná, para conseguir pelo menos manter esse resultado, que é um jogo de 180 minutos. Eu também acredito no Palmeiras. Daí o ano que vem, hein? Libertadores. Palmeiras e Corinthians já na Libertadores. Corinthians já na Libertadores o ano que vem. E eu acredito, até conforme você falou, pelo resultado da primeira partida, o Palmeiras tem uma ligeira vantagem. Né? Uma bela vantagem. Uma boa vantagem, né? É. E então eu acredito que de Palmeiras, se o Filipão for montar o time direitinho lá atrás, fechadinho, não vai ser fácil para o Curitiba, não. Não vai. Acredito eu que dê Palmeiras. Né? E o Azulão? O Azulão, Campeonato Paulista da Segundona, terminou a primeira fase no último domingo. Todos os jogos aconteceram no mesmo horário, né, às 10 horas da manhã. E aqui, pelo grupo 3, o grupo do Lemense, no Bruno Lazzarini, o Lemense empatou 2-2
contra o CAP, um derby. Aliás, torcedores de Pirassununga estiveram presentes também, um bom público até esteve presente no Bruno Lazzarini, mas o Lemense foi uma decepção só. E olha, eu acredito que realmente não queria classificar, Toninho, não é possível. Não é possível que um time ganhando 2-0 dentro de casa, né? Houve a falha do goleiro Ronaldo no primeiro gol? Houve. Né? O torcedor vai acompanhar os lances da partida, aí os gols aí que nós temos lá, com as imagens do Vanderlei. Não pode falhar. Um goleiro do porte do Ronaldo é um grande goleiro, um bom goleiro, salvou o Lemense já em muitas outras oportunidades, mas tomar um gol daquele lá, você viu, né? Eu vi e falhou a zaga também, né? Ele demorou para sair do gol, saiu mal e a zaga deixou os dois jogadores do CAP subirem sozinhos com o goleiro. Não tinha ninguém na marcação. Eu acompanhei o jogo todo através da transmissão da Rede Vida de televisão, uma vez que estava em Santa Cruz da Conceição, não acompanhei ao vivo a partida. E o Lemense deu para a gente a falsa impressão que iria lutar pela classificação. Abriu 2-0 com 8 minutos. Aos 9, já tomou o primeiro gol. E aí, a equipe do CAP entrou tabelando por dentro, a bola foi lançada para o centroavante Bismarck, ele deu um toquinho, desviou do goleiro, para mim o goleiro falhou mais uma vez, porque não foi nem na bola. O chute foi fraco, ela cruzou em diagonal da direita para a esquerda e entrou lá no outro canto. Eu conversei ontem com o Israel Camilo, um dos diretores, né, do Clube Atlético Lemense. E ele não entende que o Lemense perdeu a classificação ontem, porque o CAP é nitidamente superior ao time do rádio. Segundo ele, o Lemense perdeu a classificação em Mococa, quando vencia por 1-0, tinha um jogador a mais em campo, e acabou tomando um gol esquisito aos 42 do segundo tempo. Quer dizer, time que briga pela classificação, faltando 3 minutos para terminar uma partida, não pode tomar um gol de maneira nenhuma, com a equipe, ainda mais com a equipe adversária jogando com um jogador a menos. Ontem, eu analisando friamente as duas equipes, infelizmente a gente tem que dizer, o resultado foi justo por aquilo que as duas equipes produziram, e para mim, a equipe do CAP, tecnicamente, é superior à equipe do Lemense. Tanto é que a bola parece que queimava nos pés dos jogadores do Lemense, enquanto que a equipe do CAP conseguia tocar bola, fazer jogadas, criar oportunidades e assim por diante. Ainda assim o Lemense teve uma no finalzinho, né? Quando o centroavante índio, cara a cara, escorando um cruzamento da direita. O Dida, goleiro do CAP, salvou. O Dida que também entregou o ouro no segundo gol, hein? Aquela falta lá. No meio do gol, rapaz. Para, né? E o tamanho dele. E o tamanho dele. Então, ainda assim, o índio quase fez o gol da vitória aos 43 do segundo tempo, mas não deu para o Lemense. Bom, ao final da partida, nós conversamos com o técnico do Clube Atlético Lemense, o Rogério Corrêa, falou sobre essa partida, sobre a desclassificação do Lemense. Você acompanha a reportagem. E depois também conversamos com o Dida, o goleiro do CAP, que foi o destaque aí no finalzinho, fez aquela grande defesa, né? Que aquela bola era a bola do jogo para o Lemense matar a partida. Vamos conferir a matéria. Terminada a partida entre CAP e Lemense no estádio Bruno Lazzarini, empate em 2-2, resultado que acaba tirando o Lemense do Campeonato Paulista da segundona. Conversar com o técnico Rogério Corrêa, que fala em si dessa partida. A equipe começou bem, 2-0 em vantagem no placar, permitiu o empate. O que houve, Rogério? Realmente, a equipe começou bem, fizemos em 10 minutos 2 gols e não podia ter a desatenção que teve, tomar os gols que tomou. Agora, pedir desculpa para a torcida, né, a diretoria, a cidade, né, e esperar que o ano que vem o Lemense possa vir mais forte. Bom, e todo o trabalho que foi feito aí acabou nesse jogo já indo em vão, né? Realmente, todo o trabalho que foi feito tudo para poder classificar, mesmo ter começado atrasado, mesmo todos os problemas que nós tivemos ao decorrer do campeonato. A gente tentou consertar, não deu, vamos esperar quem sabe o ano que vem. Conversar com o goleiro Dida, do Clube Atlético Pirassununguense, um dos destaques da equipe do CAP, inclusive fez uma defesa ali no final com os pés ali, que foi a defesa que salvou, que seria o terceiro gol do Lemense, né, Dida? Graças a Deus fui feliz, estava bem posicionado, vi na trajetória da bola e fui feliz na defesa, pude estar ajudando a minha equipe aí. Mas essa classificação eu dedico a todos os meus companheiros, que é um grupo excelente, de parabéns pelo desempenho de cada um. E fui feliz hoje aqui pela manhã. Espero tentar com o pé direito na segunda fase do campeonato. E agora, pensar na próxima fase, teremos aí jogos difíceis, viagens mais longas, né? Com certeza, se preparar bastante,
A gente já está